A aula de hoje sobre libertação versa sobre a autoridade espiritual. Nós estamos falando de autoridade porque estamos falando do confronto de dois reinos, de luz e de trevas. E aqueles que vão entrar em luta, em batalha para resgatar o perdido ou aquele que está aprisionado, sempre terá que exercer uma palavra de ordem e de autoridade. Autoridade que, no nosso caso, é Deus quem dá. A autoridade é sempre delegada. Nós recebemos de Deus para exercer a autoridade no nome de Jesus. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 18, 19 diz: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. E o Salmo 26, 12 diz: o meu pé está firme em terreno plano, nas congregações eu bendirei ao Senhor. Os crentes ocupam um lugar de autoridade. É no mundo espiritual, é no reino de Deus, em que nós somos identificados, conhecidos. As trevas nos conhecem. E quando há um confronto, se sabe identificar quem exerce autoridade e quem não exerce autoridade. A autoridade é algo que realmente é Deus quem pode dar. Os crentes precisam ocupar esse lugar, uma posição de autoridade, ela é concedida por Deus. Por quê? Porque ela tinha sido roubada. Lá no Jardim do Éden, nós vemos que Adão entregou a autoridade que ele tinha para Satanás. Quando ele desobedece a Deus, Deus tinha dado para ele autoridade sobre a criação, Deus tinha dado autoridade para ele colocar nomes nos animais, nas plantas, estava com autoridade para cuidar do jardim. E quando ele se corrompe, cedendo ao apelo de Satanás de se rebelar contra a ordem de Deus para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, naquele momento ele perdeu a autoridade. Deus tirou a autoridade porque Satanás, Adão tinha entregue a Satanás a autoridade que Deus tinha dado para ele. Tinha dado. Porque aqui há uma ruptura. Outro exemplo bíblico. Judas Iscariotes tinha recebido de Jesus a autoridade como discípulos, estava junto do corpo de discípulos, fazia parte da eleição dos 12. Mas quando ele comete um suicídio, os 11 se reúnem e vão colocar uma outra pessoa, Matias, no lugar dele. E vão fazer isso e dar autoridade para Matias ser um dos apóstolos. Então, nós entendemos que essa autoridade que Adão deu para Satanás, Jesus retirou de Satanás e está devolvendo para nós, para a igreja, para nós exercermos autoridade contra o mundo das trevas e as forças espirituais do mal. Lucas 4,6 diz: dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem quiser. Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás disse: olha, se tu prostrado me adorares, eu te darei autoridade. Essa autoridade que ele tinha ganho lá de Adão. E o Senhor Jesus vai reagir a Satanás com a palavra de Deus. Vamos abrir ali o Evangelho de Lucas. Quero que você entenda essa questão de autoridade. Lucas capítulo 4. Então o diabo levou-o para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei todo o poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso eu darei. Ao que Jesus respondeu: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Aqui nós percebemos que Satanás está dizendo, ele tinha ganho autoridade sobre os reinos. Jesus chama Satanás de príncipe deste mundo. Agora, quando o Senhor entrega
retira de Satanás lá na cruz, com aquele sangue derramado, ele retirou a vitória e a vantagem do diabo e está entregando essa autoridade para destruir as obras do diabo à igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Eu e você, todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que desceram as águas e estão vivendo no Evangelho, um Evangelho libertador. Então, a autoridade é algo importante para manter a libertação e também ajudar as pessoas em que nós temos enfrentado e vivido cada vez mais. Com a queda do homem, lá em Gênesis capítulo 3, algo importante que eu quero dizer para você. Antes da queda de Adão e Eva, havia uma harmonia na criação. Havia ordem. O leão e o cordeiro conviviam harmoniosamente. A serpente não picava ninguém, não havia inimizade, não havia morte, não havia nada disso. Com a rebelião, quando Adão entregou a autoridade para o diabo, a criação passou a sofrer. Ele mesmo tem que matar um animal para se cobrir, para se vestir. Então, vai haver uma desordem a partir da queda, de Gênesis 3, 17 a 19. A Bíblia diz em Romanos 8 que a própria criação está sujeita à vaidade, a própria criação está aguardando a redenção. Porque quando nós estamos em pecado, quando nós não exercemos a autoridade dada por Deus para proteger a vida, para libertar os cativos, para viver em ordem, em paz, tudo na nossa volta sofre. Até a criação sofre, os animais sofrem, as crianças sofrem. Uma casa em que não tem a autoridade da graça de Deus sofre. Ao ponto de, hoje, o lugar mais violento do mundo são os lares. A grande maioria dos boletins de ocorrência, as brigas, as violências acontecem dentro de casa. Agora, quando vimos na aula passada, uma casa é ocupada pelo Espírito Santo de Deus, ele vai trazer paz, ele vai trazer sabedoria. E aqueles demônios de confusão, de violência, de abuso, eles não vão ter lugar ali, porque o Senhor habita neste lugar. Então Deus nos deu autoridade para isso, é uma autoridade restaurada completamente, que o Senhor nos diz. Em Mateus 28, 18, diz que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou com vocês todos os dias. Então, Jesus está falando aqui que Ele está transferindo autoridade. Eis aí vos dei autoridade para vocês fazerem discípulos. Muitos desses que nós vamos fazer discípulos estão amarrados, presos a toda a ordem maligna, e só vai acontecer uma vitória quando a gente exerce autoridade sobre os espíritos imundos, espíritos malignos. As posições de autoridade, Efésios capítulo 1, verso 21 diz: acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também ao vindouro. Nós recebemos uma posição no mundo espiritual que está acima do diabo. Você, então, é uma autoridade e uma posição que está acima. Eis aí, Lucas capítulo 10, 19, vos dê autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então, Efésios 1 diz, nós temos uma posição, e Lucas 10, nós temos uma autoridade. Nossa posição está acima de todo o principado e de toda a potestade maligna. Então nós temos uma posição e uma autoridade, você e eu recebemos. Agora, o exercício disso não depende de Deus, depende de nós. O exercício de autoridade está em quem recebe. Como você vai usar a autoridade? Nós vivemos em um país em que muitos exercem a autoridade para benefício próprio. Quando se ganha um título
por meio de eleição, né, para legislativo ou executivo, muitos casos em que a pessoa, ao invés de usar a autoridade que lhe foi dada para o bem do povo, usa para si, corrompe. Quando um crente não usa a autoridade que Deus lhe deu para socorrer os necessitados, libertar os cativos e honrar a Deus, o que vai acontecer? Aquela liberdade lhe será retirada, lhe será, vai ser mal usada e não vai transformar, vai ser aquilo para o qual Deus criou. Então nós temos uma posição, né, de liderança para poder libertar os cativos. Quando pais quebram a posição de autoridade sobre os filhos, de que maneira? Quando eles dizem o que é para ser feito, ensinam o correto, mas com as suas atitudes fazem o contrário. Eles quebram o princípio de autoridade, porque a autoridade é a coerência entre o que eu digo e o que eu faço. Então, a autoridade ela se vai embora quando eu somente sou um falante, somente digo às pessoas o que elas devem fazer, mas eu mesmo não faço. Jesus chamava isso de hipócritas, de túmulos caiados, se referindo aos fariseus, aos religiosos daquela época, que diziam para as pessoas o que elas deveriam fazer, mas eles não faziam. Então nós estamos falando que a autoridade ela é mantida com integridade. Quando a integridade da sua vida, da minha vida se vai embora, nossa autoridade, nossa força também ela se vai embora. O nome de Jesus é intocável, continua tendo. Pastor, eu conheci alguém que em pecado expulsou um demônio. Não foi a pessoa que expulsou o demônio, foi o nome de Jesus. O nome de Jesus tem toda a autoridade. Mas aquele que diz não vai conseguir. Por quê? Porque ele estava fragilizado pelo pecado. Em 2 Samuel, dos capítulos 8 até 18, vai ilustrar muito bem o que nós queremos dizer sobre autoridade. Nos dias em que os reis saíam para guerrear, Davi não foi para a guerra, ficou no seu palácio. Foi para o parapeito e lá embaixo viu uma mulher tomando banho de sol. Cobiçou, mandou buscá-la, teve relações com ela, ela engravida, e ela era mulher de um dos seus principais comandantes, chamado Urias, que estava no campo de batalha, o mesmo lugar em que Davi deveria estar. E ela vem dizer, as guerras duravam muito tempo, dizia, olha, estou grávida. Então, Davi agora pensa um outro plano para esconder o seu pecado. Manda que Urias venha passar uns dias em casa, e assim assumiria a gravidez futura da sua esposa. Mas Urias não foi para casa, ficou na praça dormindo com seus soldados. Davi então pensa, outro plano pior, manda que Joabe coloque ele na linha de frente para que ele morra. E assim acontece. E essa mulher, então, Davi toma ela para si. Nasce a criança, e essa criança morre. Nisso tem a visitação do profeta Natã, que denuncia o pecado de Davi, que ele tinha agido com corrupção. E um abismo liga e chama outro abismo. Bem, nós vemos que aquela atitude de Davi deu legalidade para demônios agirem na vida dele, na vida da sua própria família, né? Sendo que o primeiro filho que ele teve com Betseba, ele morreu. O filho mais velho de Davi, Amon, ele violentou, estuprou a sua meia-irmã, Tamar, que por sua vez, o irmão de Tamar, Absalão, mata Amon depois. Não satisfeito com isso, Absalão faz uma rebelião dentro do reino de Davi, usurpando o lugar dele, ao ponto de Davi ter que se retirar de Jerusalém, porque os homens passaram a seguir o seu filho. E aí Deus lhe restitui o reino e morre Absalão. Então você percebe que pelo pecado Davi tinha autoridade, o pecado trouxe quebra dessa autoridade, e na sua família houve desordem na área sexual. Absalão pegou as concubinas do seu pai e teve relações sexuais. Aquilo que o pai fez em oculto, em secreto, o filho fez a clara luz, né? Liberando
demônios para agirem na sua descendência, o que nós chamamos biblicamente de maldição. E isto entrou por causa do mau testemunho de Davi, sobre a autoridade delegada ao diabo através do pecado, que precisa se romper com aquilo que se pediu sobre a autoridade do diabo. Alguns anos atrás, uma moça veio na igreja, estava começando a namorar um dos rapazes da igreja, e ela tinha um cabelo muito bonito, um cabelo preto, bonito, e cada final de culto, ministração e oração ela caía endemoniada. Aí, na terceira vez, eu perguntei para ela, me conte, e esse teu cabelo? O Espírito Santo tinha me levado a fazer essa pergunta. E ela disse, esse cabelo eu pedi para Iemanjá. Ela tinha as unhas pintadas de vermelho, batom vermelho e o cabelo preto, muito similar à imagem de Iemanjá que a gente conhece por aí. Então eu disse para ela, você quer ser liberta, esse demônio não quer mais que Satanás entre na sua vida, você vai ter que cortar esse cabelo, porque esse cabelo não é seu, e entregar e renunciar, fazer uma oração, porque você pediu. Então diga, Senhor Jesus, eu quero renunciar ao que eu pedi, eu quero ser totalmente liberto, não quero mais ter nenhum vínculo com as trevas, eu quero sair, porque ela se entregou como uma das filhas de Iemanjá. Ela estava debaixo do governo e da autoridade de Iemanjá. E terminou o culto, dei essa orientação para ela. No outro domingo, quando ela veio ao culto, eu tive muita pena. Ela cortou o cabelo na altura do ombro e pintou o cabelo de uma cor amarela. Então imagina um preto com um amarelo em cima. E não cobriu tudo, ficou uma coisa diferente, né? Hoje daria até como normal. E ela veio na oração e disse, pastor, eu fiz isso. Eu disse, então agora nós vamos apresentar diante do Senhor a tua vida. Os demônios nem perto dela chegaram, porque ela de coração tinha renunciado, e aquilo que ela tinha, que era a vaidade, que era o desejo que ela tinha, foi e tal. Depois o cabelo cresceu, né? Era um cabelo bonito também, mas parece que a pessoa sempre quer uma coisa diferente do que ela tem e tal. Pôde ter uma vida cristã normal. Então, nós tiramos tudo aquilo que Satanás ocupou e colocamos debaixo da autoridade de Jesus. E aí somos totalmente libertos. Outra história que eu lembrei foi uma senhora que se envolveu com maçonaria, e ela lá foi curada de tumores no peito. E foram 6 horas de oração, foi muito cansativo. E quando terminamos de orar, ela disse, pastor, eu fui curada, sumiram do meu corpo os nódulos. E depois agora o meu peito está todo encaroçado novamente. Isso. Então nós vamos agora pedir que o Senhor Jesus, aquilo que o diabo te deu, o Senhor possa te dar muito melhor. E enquanto nós orávamos, ela colocava a mão no seu peito. Aqueles caroços desapareceram e até hoje nunca mais retornaram. Então isso é autoridade. A autoridade de Jesus é infinitamente maior. Tudo aquilo que você tem medo, que te prende, busque poder, liberação e socorro na autoridade de Jesus. Até a próxima aula. Deus te abençoe.